Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aguardando o povo chegar. Você que já está me assistindo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, graça e paz. A paz de Cristo, a paz do Senhor. Você que está entrando agora, já prepara aí um copo com água, tá bom? Prepara aí um copo com água para o momento do pós-clamor. Após o clamor, eu vou estar apresentando a Deus, consagrando a Deus, tá bom? Você que está me assistindo aí. Cláudia Florentino, bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe, graça e paz. Você que está me assistindo, já abra aí em Provérbios, tá bom? É onde eu vou fazer a leitura da palavra, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Estamos na última semana do propósito de oração do Agosto com Deus. E para a próxima semana, para a primeira semana de setembro, logo no comecinho de setembro, nós estaremos dando início ao propósito de oração Setembro da Perfeição de Deus. Tá bom? Você que está chegando agora, aqui as pessoas vão chegando, eu tenho que ir avisando elas, né? Ó, preparem um copo com água, tá bom? Prepara um copo d'água para o momento pós-clamor, que nós vamos estar consagrando a Deus em nome de Jesus, tá ok? Faz isso, prepara aí um copo com água e abra em Provérbios, Provérbios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Aliás, vamos ler apenas o versículo 6, tá bom? Esther Gomes, Elisângela Souza, bem-vindos, bem-vindas, né? Bem-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por enquanto parece que só tem as varoas assistindo, né? Você que está me assistindo, compartilha essa live, tá bom? Compartilha essa live aí com os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, tá bom? Eu quero estar lendo Provérbios de Salomão. Vamos aguardar o povo chegar aí. São 11h10. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 6. Versículo 6. Tá bom? Tá escrito assim, ó. Adriana Adri. O povo tá chegando, eu tô aguardando o povo chegar. Boa noite, Deus abençoe, graça e paz. João Souza. Deus abençoe, seja bem-vindo, graça e paz. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando, tá bom? Eu quero estar ministrando uma palavra ao coração de todos primeiramente, para depois em seguida, após a ministração da palavra, estar intercedendo pela vida de todos, em nome de Jesus, tá bom? Você que está chegando agora, prepara aí seu copo com água, deixa aí próximo ao monitor do seu computador ou próximo a você aí, você que está assistindo pelo teu smartphone, pelo teu celular, tá bom? Então, Provérbios capítulo 6, versículo de número 6. Eu vou começar a fazer a leitura aqui, conforme o povo for chegando, o pessoal já vai pegar o bonde andando, né? Como diz aqui no linguajar dos cariocas. Já vai pegar o bonde andando. Pô, o pastor já começou com a mensagem? Tô aguardando o povo.
Vamos aguardar mais um pouquinho. E deixa eu falar uma coisa aqui. Mês de setembro eu vou estar dando um ensino a respeito do Apocalipse. Eu tinha falado em julho a respeito do Apocalipse, que ia estar trazendo um estudo sobre o Apocalipse, mas o estudo está sendo feito lá pelo WhatsApp, lá pelo grupo do Deus Vivo, toda quarta-feira. E também por aqueles que estão na minha lista de transmissão, né? Mas logo eu vou estar trazendo aqui pelo Facebook, vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre os sinais da volta do Senhor Jesus, tá bom? Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó. Já abriu aí? Abre aí. Quem está me assistindo, abre aí, tá bom? Abre aí em Provérbios capítulo 6. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Provérbios capítulo 6, versículo de número 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ou ó preguiçosa, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Amém? Estou em Provérbios, capítulo 6, versículo de número 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. E aí eu leio aqui mais uma vez, para ficar bem frisado, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então Salomão está dizendo aqui que a pessoa que olha para os seus caminhos, que presta atenção por onde anda, por exemplo, é uma pessoa sábia, é um sábio. E Deus vai falar conosco por meio dessa palavra hoje. Amém? Deus vai falar conosco por meio dessa palavra. Vai ter com a formiga. Amém? Mas antes eu quero que você faça um sinal para Deus. Deus está te vendo, isso, faz um sinal para o Senhor. Agora coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Isso, coloca a sua mão direita sobre seu coração. E ore assim comigo, dizendo, eu falo e você repete em seguida. Ore assim comigo, dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia sobre mim o teu Santo Espírito. Revela-me, Senhor, a tua palavra e faça-me entrar no teu descanso e receber a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Ora, permaneça em espírito de oração e deixa eu orar por você. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, meu Pai. E tanto essa pessoa que está nesse instante em espírito de oração, orando comigo, como eu, todos nós queremos ouvir a tua voz. Por isso, vem agora, Senhor, com o teu Espírito Santo sobre nós e nos revela a tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra, sim, com poder e autoridade,
e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, fazendo com que assim o Senhor se mostre com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente o Senhor é. E o Senhor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. O Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, aquele que era, o que é e o que há de vir nas nuvens dos céus. O autor e consumador da nossa fé. Da nossa fé. Fala conosco, Senhor. Revela-nos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Por isso, fala conosco. Toma, Senhor, os lábios do mensageiro. Em nome de Jesus. Pois bem, você que está me assistindo aí, o povo acabou chegando, né? Muita gente me pegou orando, né? Mas está na benção. Fico feliz em ver vocês. Vocês estão felizes em me ver? Estão felizes? Quantos estão felizes e alegres nesta noite com Jesus? Eu tô rindo à toa. Quem olha assim até parece que eu não tenho problemas. Eu tenho problemas. Mas Jesus Cristo, ele faz com que a gente venha ter um sorriso, né? Um sorriso em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus Cristo ele venceu o mundo, você também é capaz de vencer o mundo. Amém? Pois bem, vamos ler aqui a palavra, vamos deixar Deus falar conosco. Por isso, eu quero que você tenha toda a sua atenção nesse momento voltada para a palavra de Deus, tá bom? Você que chegou ainda agora, prepare um copo com água, tá bom? Para o momento após o clamor, que nós vamos estar consagrando a Deus em nome de Jesus, tá bom? Você que entrou ainda agora e quer saber aonde está sendo feita a leitura da palavra de Deus, é Provérbios capítulo 6, versículo de número 6. E o tema dessa mensagem é: vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Vamos entender essa palavra, né? Vamos entender o que Deus quer falar conosco por meio desta palavra. Vai ter com a formiga. Engraçado, né? Essa expressão, né? Vai ter com a formiga. Veja só, vai ter com a formiga. Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 6. Salomão, ele, aqui no capítulo 6, ele fala aqui, né? A epígrafe, né? Eu sempre falo a respeito da epígrafe. A epígrafe é o título da palavra que está sendo dita, da palavra que está sendo abordada, do assunto em questão do capítulo, né? A epígrafe nada mais é do que aquelas letras em negrito, todas em preto. E está escrito aqui, ó: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Então, Salomão está falando de três coisas aqui no capítulo 6 de Provérbios. Primeira advertência, né? Primeira advertência, a questão de servir de fiador. A segunda advertência, contra a preguiça. E a terceira advertência, contra a maldade. Quanto à questão de servir como fiador, deixa para uma outra oportunidade para estar falando sobre esse tema. Agora, contra a maldade, né, que também é um tema desse capítulo 6, deixa para uma outra oportunidade. Assim, quando o Espírito Santo, né, nos der a oportunidade de estar falando sobre esses dois temas, servir de fiador e contra a questão da maldade. Hoje o assunto que eu quero estar falando, né, que o Espírito Santo me levou a dar o título da mensagem, hoje nós estaremos falando sobre a preguiça.
Você é muito preguiçoso? Hã? Você é muito preguiçosa? Eu, às vezes, eu sou preguiçoso. É. Aliás, quem não é preguiçoso um pouco, às vezes, né? O problema não é ser preguiçoso uma vez ou outra. Por exemplo, a pessoa ela tá, né, muito cansada porque chegou do trabalho, né? E às vezes tem ali a louça para lavar, tem a casa para varrer, tem uma série de coisas para estar fazendo em casa, né? E às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem que preparar as coisas para os dias seguintes, né? Para o dia seguinte. E bate aquela preguiça, né? Bate aquela preguiça, sendo que é uma preguiça normal, não é isso? É normal você sentir uma preguiça, você se sentir preguiçoso, né? Após você ter tido um dia de trabalho, e você chegar em casa e lavar a louça, ter que varrer a casa, ter que fazer as coisas, né? Porque não tem uma empregada, não tem empregado, né? Mas eu profetizo sobre a sua vida, né? Você aí, toma posse aí dessa palavra, tá? Você é empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, né? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus vai abençoar muito a tua vida, eu creio. Como já tem abençoado. Mas eu acredito que a preguiça faz parte, né? A preguiça ela faz parte na vida de muito ser humano. Tem pessoas que têm mais disposição, já tem outros que já não têm tanta disposição assim, não é verdade? Fala, Aline, tudo bom, Aline? Deus abençoe, boa noite, graça e paz, a paz de Cristo. Então, assim, você que está chegando agora, Provérbios capítulo 6, versículo 6, tá? Provérbios 6, versículo 6. Estou falando aqui sobre vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, né? E Salomão ele fala aqui, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, tem uma preguiça que é normal, né? Eu acredito que todo ser humano é preguiçoso em alguma coisa, né? Toda pessoa, assim, como eu falei ainda agora a respeito do trabalho, a pessoa chegou cansada do trabalho, é comum, né? É normal. A pessoa está cansada, né? Aliás, não é nem preguiça. Vamos fazer uma correção aqui? Não é nem preguiça. Não é preguiça. A pessoa está cansada, pô. Tá cansada, a pessoa trabalhou. A pessoa, pô, levanta daí. Tá preguiçoso? Tá preguiçosa? Não, a pessoa tá cansada. Interessante que quanto ao cansaço, tem pessoas que trabalham, né? Trabalham com... a amiga até falou ali, é verdade, cansaço. E é exatamente isso, cansaço. Não é que a pessoa tá preguiçosa, né? Eu usei o termo preguiça, mas na verdade não é preguiça, é cansaço. E tem pessoas que trabalham com as mãos, né? O chamado trabalho braçal. Então a pessoa fica muito cansada. Tem pessoas que trabalham com a mente, né? Hoje em dia eu não trabalho tanto braçalmente, eu trabalho mais com isso aqui, né? Porque você sabe, né? A pessoa que tem que ficar ali aconselhando, intercedendo, ministrando uma palavra, lembrando que o pastor ele mexe, né? Não só o pastor, qualquer crente, mas principalmente o pastor. O pastor ele mexe com o mundo espiritual, né? Ele mexe com o mundo espiritual. Assim como um feiticeiro, um bruxo, alguém que mexe com magia negra, com feitiçaria, tem lá, né? Trabalha com as obras das trevas. Eu, no caso, eu trabalho ao contrário. Eu trabalho com as obras da luz, né? Eu trabalho com as coisas de Deus. Eu trabalho com o Pai dos Espíritos, né, com o Pai das Luzes. É com ele que eu trabalho. Sendo que o trabalho que eu tenho com Deus, e Jesus Cristo ele fala, né, e meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus Cristo fala isso. E o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, o trabalho de um pastor é um trabalho espiritual. É tanto espiritual como também físico, né? Porque o pastor, por exemplo, ele tem que administrar a questão da congregação, enfim, uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Se você for listar, fazer uma lista do que o pastor tem que fazer no que diz respeito a uma congregação, uma denominação, a uma igreja local, é uma série de coisas que o pastor ele tem que fazer, né? É claro que não fica tudo sobre o pastor. O pastor ele acaba delegando, dando a pessoas ali, né,
a responsabilidade de assumir ali uma função para poder estar ali auxiliando ele. Mas Salomão ele fala aqui, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ó preguiçoso. Interessante falar da formiga, né? Que a formiga ela é trabalhadora, né? A formiga ela é trabalhadora. A amiga está dizendo ali, recebe muita retaliação. É verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, principalmente quem está na linha de frente, que é o caso do pastor, recebe muita retaliação, muito contra-ataque, né? E muitas das vezes o contra-ataque não vem de fora, não, vem de dentro. Quando eu falo dentro, é dentro da própria igreja. Mas, enfim. Vai ter com a formiga. A formiga é um animalzinho. Eu gosto da formiga. Eu gosto da formiga. A formiga, ela é interessante, né? Eu, desde criança, sempre parei para observar a formiga. E a formiga, ela é interessante. Para observar a formiga. Para observar as formiguinhas ali andando. É algo tremendo, né? As formigas trabalhando. Interessante que a gente está no período de inverno. E no inverno, as formigas elas ficam tudo intocadas. Apesar que aqui parece que as formigas... Não sei se é formiga, para mim parece ser cupim. Né? Eu tenho assim, a desconfiança de que seja cupim. Mas o que acontece, né, no caso da formiga? A formiga ela trabalha no verão. A formiga ela trabalha no período, por exemplo, da primavera. Né? Se eu não me engano, acho que é isso. Se alguém souber sobre formigas, fala aí nos comentários, tá? Mas a formiga ela trabalha, ela começa o seu trabalho logo após o inverno, se eu não me engano, ou seja, logo na primavera. Aí depois vem, no caso, primavera, aí vem verão, vem outono, ou seja, ela tem praticamente 9 meses, porque cada estação do ano, que são 4, né? São 4 estações no ano, que é verão, no caso primavera, verão, outono e inverno, não é isso? São 4 estações. E a formiga ela trabalha na primavera, porque logo assim que acaba o frio, elas começam a trabalhar, se eu não me engano é isso mesmo, se eu não tiver errado aqui. Ela começa a trabalhar na primavera, né? Que é a chamada estação das flores. Aí ela trabalha primavera, ela trabalha verão, elas trabalham e muito. E depois vem o outono. Se você juntar as 3 estações que a formiga ela trabalha, ao todo são 9 meses. 3 meses ela fica intocada, que é o inverno. Ou seja, ela trabalha 9 meses para que em 3 meses ela fique intocada, porque no inverno praticamente formiga não trabalha no inverno. A formiga ela se prepara. E eu acho que você já está começando a entender o que o Papai do Céu, né, que o Papai quer falar contigo e também comigo, né? Porque essa palavra é tanto para mim quanto para você, é para todos nós. A palavra é para todos nós, né? A palavra tanto é para aquele que lê, que ministra, como para aquele que também ouve a palavra de Deus. Então, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. E a formiga ela trabalha, como eu falei aqui ainda agora, a formiga trabalha 9 meses. Ela se prepara porque trabalhar é se preparar, não é isso? Pensa comigo. A pessoa, por exemplo, ela trabalha a vida inteira. Mas por que ela trabalha em vida inteira? Só para ter o sustento do aqui e agora? Não. A pessoa trabalha a vida inteira também tendo o objetivo de mais à frente o quê? Ter a sua aposentadoria. Não é isso? É exatamente isso. A pessoa trabalha para ter aqui e agora, para ter o pão de cada dia aqui e agora, e a palavra fala, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Então a pessoa ela trabalha visando o quê? Visando o presente, mas também visando o futuro.
É com esse objetivo, é com essa meta, né, com esse objetivo, com esse propósito, que todo ser humano busca trabalhar. Busca trabalhar primeiro para ter o sustento no seu tempo presente e também visando coisas futuras. Então você vê, a formiga ela trabalha 9 meses para ficar 3 meses aonde? 3 meses intocadas. 3 meses que é o período do inverno. E com o ser humano também não é diferente. E Salomão ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Interessante que essa palavra aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, me faz lembrar da palavra que diz assim, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. A pessoa ela pode ter um projeto, mas se ela não colocar a mão, né, mãos à obra, né, não é o que falam? Mãos à obra. Se a pessoa não colocar as mãos, né, se a pessoa ela não trabalhar, se ela, o que é trabalhar? Trabalhar é se exercitar. É se exercitar, é se movimentar. Se a pessoa não se movimentar, se ela não se exercitar, se ela não colocar a mão à obra, a Bíblia fala que a pessoa empobrece, né? O próprio Salomão, em uma das suas palavras, Salomão ele vai dizer sobre isso, que a pessoa pobre, ela é a pessoa, aliás, a pessoa que é preguiçosa, não trabalha, ela empobrece. Ela empobrece. Então, Salomão está dizendo aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Em outras palavras, quem é o preguiçoso? É a pessoa que até diz que tem fé em Deus, crê em Deus, mas na hora de ela ter atitude, ela não tem atitude. O preguiçoso, se você for fazer uma análise do que é o preguiçoso tanto é no que diz respeito às coisas materiais, como também às coisas espirituais. E já já você vai aprender a respeito dessa questão. Mas eu quero ler aqui para você, né? Estou em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, e eu quero ler aqui Jó, capítulo 12, versículo 7. Vamos lá no livro de Jó, para a gente compreender, procurar compreender, entender um pouco mais dessa palavra. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 7. Vamos lá. Jó, capítulo 12. Está bem perto aqui. Livro de Jó, capítulo 12, versículo de número 7. Jó 12, 7. Mas, pergunta agora as alimarias, e cada uma delas tu ensinará. E as aves dos céus, elas tu farão saber. Tá falando aqui o seguinte, ó. Mas pergunta às alimarias, e cada uma delas tu ensinará. E as aves dos céus, elas tu farão saber. Essa palavra aqui, aves dos céus, ou alimarias, por exemplo, no caso aqui, e as aves dos céus, elas tu farão saber. Essa palavra me fez lembrar, melhor dizendo, me fez lembrar exatamente daquela palavra que Jesus ele fala. Jesus ele fala assim: não andeis solícitos e preocupados com o que há de comer, beber e vestir. Mais vale vós, disse Jesus, mais vale vós do que os pássaros. Aí Jesus vai falar sobre os pássaros, que os pássaros não trabalham, não fiam, algo assim do tipo, não é isso? Mas o pássaro, ele pode até não trabalhar de maneira braçal como o ser humano. Mas o pássaro, ele tem um esforço.
Ele pode até não trabalhar como ser humano. O ser humano ele tem esforço. Você vê que o ser humano ele tem esforço com as suas mãos. Quando não, né? Com a sua. Tem gente que trabalha muito com, né, aquele trabalho mental. Não faz muito esforço com as mãos. Mas querendo ou não, todo ser humano faz esforço com as mãos. Seja lavando uma louça, seja varrendo a casa, seja passando roupa. Em algum momento, né, a pessoa ela faz esforço com as suas mãos. Não faz esforço o tempo todo só, né, com a mente. E você vê que o pássaro ele não trabalha como o homem trabalha, braçalmente ou mentalmente. Mas o pássaro ele é esforçado. No outro dia eu vi aqui, aliás, outro dia não, quase sempre. Agora nem tanto. Esses dias mesmo, se eu não me engano, acho que foi ontem, anteontem ou foi hoje, eu não lembro. Teve um pássaro que veio aqui, entrou dentro de casa, entrou aqui. E ele tava assim com a pipoquinha na boca. Que a gente fez pipoca aqui esses dias aqui. E deveria ter alguma pipoca perdida por aí. Aí o bichinho tava assim, ó. O bichinho tava com a pipoquinha na boca. Aí ele começou a... Ele viu e ele saiu fora. Mas você vê, os pássaros... Eles trabalham. Os pássaros, é exatamente isso. Os pássaros, eles buscam o alimento. E para buscar alimento exige o quê? Esforço, porque eles têm que bater a asa, eles têm que voar. E é exatamente o que está dizendo aqui, Jó capítulo 12, versículo 7. Então voltando lá para Jó, aliás, para Provérbios, né? Provérbios capítulo 6. No versículo 6, Salomão está dizendo, vai ter com a formiga. Você vê, a formiga ela trabalha 9 meses, e o pássaro também trabalha. Tem esforço. Para a gente ter o alimento tem que ter esforço. Para a gente ter um projeto realizado tem que ter esforço. Tudo tem que ter esforço. É o que Salomão está dizendo ali. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tu quer projeto realizado? Se movimenta. Faz que nem a formiga. A formiga ela fica para lá assim, ó. E ela vai e volta. Formiga vai e volta, né? A formiguinha vai para lá e volta. A amiga está dizendo, a formiga possui organização. Exatamente isso. A pessoa precisa ser organizada. Exatamente isso. A pessoa tem que ser organizada. Primeiro ela se organiza aqui. E depois ela coloca em prática aquilo que ela, o quê? Que ela projetou, que ela, sabe, arquitetou. Então, Salomão está dizendo aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. Aí diz aqui, ó, a parte B do versículo. Né? Estou em Provérbios capítulo 6, versículo de número 6. Olha para os seus caminhos. Ou seja, presta atenção no que você anda fazendo da tua vida. A formiga ela sabe exatamente o caminho pelo caminho que ela anda. Você já percebeu uma coisa que quando você mata uma formiguinha, ó, eu não faço essas coisas não, tá? Você faz isso? Ah, mata a formiga? Alguém mata a formiga? Quem disser aí que mata a formiga não vai pro céu não, hein? A formiga ela é considerada pragas, né? Se você vê que tem uma infestação de formiga em casa e você taca ali veneno, você não tá pecando, né? As formigas, enfim, os insetos, né? Os insetos, eu acredito que os insetos vieram surgir depois do pecado lá de Adão. Mas aí isso aí é assunto assunto para manga. Isso aí deixa para outro momento para estar falando sobre isso, né? Quando as formigas possivelmente passaram a existir. Talvez já existisse, né? Antes de Adão e Eva ali cometerem o pecado. Mas olha só. Vai ter com a formiga o preguiçoso e olha para os seus caminhos. E ser sábio.
A formiga, eu falei ainda agora, quando uma das formigas ali que estão, a formiga tá ali, né? Tudo em escala. A amiga tá até comentando ali, tá ajudando aqui na ministração. Tem um grupo para buscar alimento e o outro cuida das larvas da rainha. E outras cuidam da segurança do formigueiro, tá vendo? Ó, a informação aí, excelente. É exatamente isso. Um grupo busca alimento, outras cuidam de larvas, né, larvas da rainha, e outras cuidam da segurança do formigueiro. Você vê, elas são extremamente organizadas. Aí a pessoa ela quer realizar projetos, ela quer realizar sonhos, projetos, coisas que ela acredita que foi Deus que confiou a ela, mas a pessoa quer ficar, ó, sabe? Tem pessoas que vivem falando assim, eu vou orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Crente também é cultura, com certeza, né? Com certeza, crente também é cultura. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo, né? E se Cristo é a própria sabedoria, nós também temos que ter a sabedoria, né? Temos que ter a cultura. Mas veja só, a palavra está dizendo aqui, olha para os seus caminhos e ser sábio. A formiga, como eu estava falando, a formiga, se ela vê que uma delas ali morreu, elas mudam de caminho. Ela muda de trajeto. Ela pega e volta e certamente avisa as outras. Você vê que quando uma formiguinha morre ali, é esmagada, ou algo acontece com uma formiguinha ali, as outras ficam tudo... E elas pegam, ó, mete o pé, sai fora. Salomão está dizendo aqui, olha para os seus caminhos. Você está vendo que, por exemplo, em tal projeto, em tal lugar, todo mundo está ali, sabe, pagando preço, né? Sendo ali até esmagado, né? Vamos dizer assim, esmagado pelo patrão. Você que de repente esteja aí insatisfeito aí com o teu patrão, com a tua patroa. A formiga, quando ela vê a outra sendo esmagada, o que ela faz? Ó, ela volta e muda o caminho dela, ela pega e volta, enfim. E Salomão está falando aqui, ó, olha para os seus caminhos e ser sábio. E ser sábio. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O que é olhar para os seus caminhos? A palavra de Deus usa muito o termo, você vai encontrar em inúmeras passagens na Bíblia o seguinte termo: bons caminhos, maus caminhos. Quando Salomão fala aqui, olha para os seus caminhos, ou seja, em outras palavras, porque sabedoria é ter discernimento, ser sábio é ter discernimento. Olha por onde você anda. Olha por onde você anda. Olha por onde você anda. Tenha cuidado, sabe? Deus quer que você se movimente, mas Deus quer que você se movimente, mas com sabedoria. A formiga, se ela perceber uma situação, sabe, contrária, difícil, a formiga, ó, ela mete o pé para a toca dela, ela volta. Se for necessário, ela cria até um outro caminho, como a amiga disse aí, né? Elas trabalham em grupo, e bem lembrado, elas trabalham em grupo. Isso significa o seguinte, que eu não chego a lugar nenhum se eu não tiver parceria, se eu não tiver pessoas para me ajudar. Você não chega em lugar nenhum sozinho, sozinha. Você tem que ter pessoas para te ajudar, você tem que ter pessoas para somar contigo. Assim como as formigas não trabalham sozinha. Você vê que uma formiguinha só não pega por exemplo, a formiga vai conseguir pegar um controle sozinha? Ela é o quê? A super formiga? Que nem aquela do desenho? Não, a formiga não vai conseguir pegar um controle sozinho ou uma pedra. Elas vão se juntar e vão, né? Vai vir muita formiga para poder, né? Então, Salomão fala aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se movimenta. Age. Hoje você está jovem. Amanhã você pode... Né, os anos passam.
O tempo passa. Hoje você está com 20, depois está com 30, depois está com 40, depois está com 50. O tempo passa. As formigas, elas trabalham 9 meses para ficar 3 meses em casa. O ser humano trabalha o quê? Trabalha, eu não sei agora a respeito da aposentadoria, mas vamos botar aí, se aposenta com 65 ou no mais tardar com quase 70. Pô, 70 anos, a Bíblia fala que o tempo de vida de uma geração é de 70 a 80 anos. 80 anos com cansaço, com fadiga. São poucos que passam do 80. São poucos que passam do 80. A amiga está dizendo até morrer. Pelo andar da carruagem aí, né, da Previdência Social, pelo visto, né, o brasileiro vai ter que trabalhar até morrer. Vão chegar e vão falar assim, vocês querem aposentadoria? Quer se aposentar? Quando você morrer, você vai ter aposentadoria. Não vai demorar muito para o governo falar isso, né? Pelo andar da carruagem, é exatamente isso que está prestes a ocorrer no Brasil. Eu, particularmente, eu não dependo do governo. Até porque o meu governo é superior ao governo dos homens. O meu governo, o teu governo, o nosso governo, quem é do reino de Deus não tem que temer, não. Mas também não tem que ficar de braço cruzado, né? Não pode ficar de braço cruzado, né? Eu tenho recomendado às pessoas a serem empreendedoras. Eu tenho recomendado às pessoas a serem empreendedoras. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou desempregado. Eu falo assim, esse é o momento para você crescer. Porque é no período da crise, é no momento da dificuldade que Deus faz com que as pessoas cresçam, prosperem. Eu tenho falado isso para as pessoas. Busque ser um empreendedor, busque ser uma empreendedora, busque ser um empresário, um microempresário, um microempresário, uma micra. Será que tem essa palavra? Micra? Microempresário. Tanto para o homem quanto para a mulher. Microempresária. Enfim, busque vender alguma coisa. Vai vender alguma coisa. Isso, vai vender alguma coisa. Sei lá, pede Deus inspiração. Porque aqui está falando aqui, olha para os seus caminhos e ser sábio. Lá na carta de Tiago fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele vos dará voluntariamente. Está insatisfeito com o teu patrão, com a tua patroa aí? Tá doido, pastor? Vou pedir conta? Bem, eu já pedi conta. E eu pedi conta alguns anos atrás, já no chamado período de crise. Porque dizem que essa crise que está no Brasil, ela já é desde 98, se eu não me engano. Desde 98 que vem se falando, tá para chegar a crise que está lá fora, tá prestes a chegar no Brasil. Então, você conta aí, 98, né? Ano passado, 2018, então já tem uns 10 anos, ou seja, 2019 já tem cerca de uns 11 anos aí, que vem se falando em crise mundial. O mundo está em crise mesmo. O mundo está em crise. E tudo que está acontecendo no mundo, realmente, é um preparo até mesmo para a chegada do anticristo. Que não é assunto para agora, né? Porque o assunto aqui é sobre prosperidade. Prosperidade física, né? Prosperidade material. Você que quer ser próspero aí na sua vida profissional, na sua vida financeira. Apesar que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Para você ser próspero profissionalmente, financeiramente, você depende da prosperidade espiritual. E é sobre isso que eu quero estar falando aqui agora. O preguiçoso é a pessoa que adia o começo daquilo que deve ser feito. Como está aqui no versículo 9, Versículo 9 e versículo 10. Se você está aí com a tua Bíblia aberta, acompanha comigo. Diz aqui, versículo 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Aí diz o versículo 11.
O versículo 11 diz aqui, ó. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então você vê, a pessoa ela só tende a ficar o quê? A ficar na miséria. É que nem no caso do mendigo, do morador de rua. O que o morador de rua ele faz? O que o mendigo ele faz? O máximo que ele faz, para não dizer que ele não trabalha, é ficar pedindo. Quando não, fica lá catando latinha, catando garrafa PET, que dá para ele uma mixaria, uma miséria de dinheiro, né? Ou seja, enfim. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O preguiçoso é a pessoa que adia o começo daquilo que deve ser feito. A pessoa fica protelando, adiando. Aí às vezes a pessoa fica ali, eu falo muito sobre isso, eu falo muito a respeito disso que eu vou falar agora, sobre a questão da oração. A pessoa fala, vamos orar. Tem gente que deve até pensar que eu sou contra a oração. Não sou contra a oração, não. Tanto é que no final da ministração de toda a palavra que eu faço aqui, eu sempre oro, sempre intercedo. Mas nem tudo é a oração. A oração é importante. A intercessão é importante. Você fazer uma oração, por exemplo, de batalha espiritual, você dizer assim, meu Deus, que o Senhor venha frustrar agora os planos do inimigo contra a minha vida, que todo empecilho, que toda barreira caia por terra agora em nome... Ou seja, você fazer esse tipo de oração é viável, você deve sim fazer uma oração de batalha espiritual, repreendendo o mal contra a sua vida. Mas você também precisa, depois de orar, você precisa ter as atitudes certas. É por isso que a palavra fala aqui, olha para os seus caminhos, olha por onde você anda, olha o que você anda fazendo. Seja sábio, tenha discernimento, porque sabedoria tem a ver com discernimento. Tenha discernimento. Veja bem por onde você anda. Veja bem o que você anda fazendo, por exemplo, da sua vida profissional, da sua vida financeira. Tem gente que se acomoda, tem gente que até trabalha. Tem até lá o trabalho de carteira assinada e tudo mais. Já tem 5 anos, 10 anos, sabe-se lá quantos anos tem. Tem muitos anos já de casa, já de empresa. Mas a pessoa se acomodou. Sabe? Não faz um curso, não faz uma especialização. Entendeu? Às vezes está passando ali por uma situação de humilhação. Eu vou pedir conta nada, tá difícil o trabalho, que não sei o que, tal, vou pedir conta. A pessoa fica ali entre a cruz e a espada. Sabe? Porque o diabo, ele não só ataca o ser humano na vida física. Tem doença que é de causa natural, tem doença que é de causa espiritual. E assim como existe doença de causa natural e doença de causa espiritual, assim também existem situações na vida profissional e financeira que é a atuação do mal, é o próprio cão mesmo, querendo te esmagar como uma formiga. Tipo assim, a pessoa está até trabalhando, a pessoa até trabalha, a pessoa até vai ter com as formigas, a pessoa até é uma pessoa de trabalho, mas a pessoa não vê resultado. Por quê? Porque a pessoa ela não tem a bênção do Senhor. Como diz Provérbios, né? Provérbios capítulo 12, né? Que é o versículo, né? A palavra-chave, né? A palavra base do propósito de oração. A palavra fala, né? Aqui Provérbios aqui, ó. Provérbios 10, né? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Que bênção é essa? Que bênção é essa? É a bênção espiritual. É a vida espiritual que a pessoa tem com Deus. Uma vez que a pessoa tem uma vida espiritual com Deus, a vida profissional e financeira começa o quê? A progredir, a avançar. A pessoa começa a se tornar próspera também. Também na vida profissional e financeira. O preguiçoso é a pessoa que adia o quê? Adia o começo. Tem um projeto para a pessoa realizar e a pessoa fica protelando, fica adiando. A pessoa fica que nem aqui, ó, diz aqui o versículo 9 e 10. Vou ler aqui novamente. Ó. O preguiçoso até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ou seja, a pessoa tem algo para fazer, mas ela fica ali, protelando, fica adiando.
um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Né? Então a pessoa fica ali protelando, adiando. A pessoa, ela não termina o que já foi iniciado. Né? Tem aqui, ó, Provérbios capítulo 12, versículo 7. Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 27. Provérbios 12, 27. A pessoa, ela não termina o que já foi iniciado. 12, 27. Diz aqui, ó. O preguiçoso não assará a sua caça. Ou seja, o cara até fez a sua caça. Talvez ele não fez, de repente ele não assou ainda porque esteja cansado. Mas Salomão está dizendo aqui, ó. O preguiçoso não assará a sua casa, a sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ou seja, o bem precioso do homem, da mulher, do homem, da mulher, do ser humano, é ser o quê? Ser cuidadoso. A palavra diligente quer dizer cuidadoso. É aquela pessoa que é prudente. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer sobre a questão da prudência o seguinte. Qual é a pessoa que primeiro ela faz o quê? Ela se assenta, calcula, faz os cálculos para depois começar a construir. Para não acontecer do quê? Da pessoa ela começar a construir e depois no meio ela terminar. Não dá continuidade que ela começou. Então Salomão está falando também desse tipo de pessoa. Pessoa, ela não termina o que já foi o quê? Iniciado. É uma pessoa que é adepta da lei do menor esforço. Provérbios capítulo 20, versículo 4. Vamos lá, Provérbios 20, versículo 4. Já eu termino com essa palavra aqui, tá bom? Capítulo 20, Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá, tá vendo? A pessoa preguiçosa, ela não trabalha por causa do inverno. Mas seja no inverno ou seja no verão, a pessoa preguiçosa, ela fica, sabe, protelando, fica enrolando, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Quem não semeia, não colhe. Quem não semeia, não colhe. E isso tem a ver também, né, no que diz respeito, por exemplo, em Deus estar retribuindo a nós o que a gente faz, por exemplo, pelo reino. Às vezes a pessoa ela quer ser abençoada na sua vida profissional e financeira, mas ela não faz nada pelo reino de Deus. Ela não faz. O próprio Jesus Cristo disse assim, porque não há ninguém que deixe pai, mãe, esposa, filhos, propriedades, bens, recursos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais no tempo presente, com perseguições, porque perseguições, retaliações sempre vai haver, o inimigo sempre vai procurar contra-atacar, mas Jesus ele fala que a pessoa vai receber 100%, 100 vezes mais, né? 100 vezes mais no tempo presente e no futuro, o que? A vida eterna. Então, a pessoa às vezes espera receber prosperidade profissional e financeira do Senhor, mas a pessoa não semeia. A pessoa ela não semeia nem com o trabalho das suas mãos, ou seja, ela não procura fazer coisas que venham fazer com que ela alcance essa prosperidade profissional e financeira, e ela também nem financeiramente, né? Ela procura o quê? Honrar a Deus com aquilo que a obra do Senhor, por exemplo, precisa. Quando você faz pela obra do Senhor, Deus faz por você. Tu acha que o quê? Que Deus se esquece de você? Porque Jesus Cristo ele foi bem claro. Aquele que fizer por amor a mim e do Evangelho. Jesus fala que se você der um copo de água fria para um profeta, você recebe galardão, quanto mais se você der mais do que um copo de água. Se você puder dar para um profeta, sei lá, né, uma gravata ou uma blusa, ou se você puder enviar uma oferta para abençoar um ministério, não é só o meu não, qualquer ministério que você venha fazer parte ou que você faça parte, pode ter certeza, Deus vai te retribuir. Pode ter certeza,
você vai ser bem sucedido, vai ser bem sucedida no teu trabalho, na tua profissão, porque Deus ele é justo. Jesus Cristo ele disse: aquele que me honrar, o Pai o quê? O Pai o honrará. Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui. O preguiçoso é adepto da lei do menor esforço. O pessoal não faz esforço nenhum. Não faz esforço nenhum. A preguiça ou a indolência é ainda mais tentadora na esfera espiritual do que na física. Como assim, pastor? Bem, tem pessoas que têm preguiça de levantar cedo, tem preguiça de lavar a louça, tem preguiça de varrer a casa, tem preguiça de procurar um emprego, né? Se a pessoa não sair por aí, né? Se a pessoa não bater perna, tá esperando o quê? Bater na sua porta? Pode acontecer sim. A pessoa pode até ter fé para isso, mas a pessoa precisa se movimentar, né? Ela precisa bater as pernas pela cidade, pelo bairro, enfim. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu ficava desempregado, que eu agora estou empregado, né? Eu estou numa empresa, né, chamada Reino de Deus. O Reino de Deus é uma empresa e é uma empresa altamente organizada e o patrão paga bem, hein? O patrão paga bem. É verdade que, né, tem lá as suas pelejas, as suas lutas, as suas dificuldades, quem está no ministério em tempo integral, mas Deus é fiel. Deus ele é fiel. Mas, por exemplo, eu tenho uma profissão. A minha profissão é padeiro e pizzaolo. Eu também mexo com parte elétrica, né? Posso dizer que sou um eletricista, né? Faço a parte elétrica tanto de casa como também de prédio e comercial. Só não me especializei muito na área elétrica, na área da parte elétrica, né? Na questão dessa área, né? De ser eletricista, eu não me especializei. Eu me especializei mais na área de padaria, pizzaria. E eu lembro aqui que quando eu ficava desempregado, acontecia de eu ficar desempregado, vou falar uma coisa para você, eu não levava acho que nem 15 dias para ficar desempregado. Não levava nem 15 dias. Aí talvez você diga assim, mas espera aí, pastor, a tua profissão, né, a tua vocação aí, pizzaolo, padeiro, eletricista, são profissões que não tem como a pessoa ficar desempregada. Tem sim, pô. Tem sim. Eu conheço pessoas que são pizzaolo, são padeiro, conheço pessoas que são eletricistas e não conseguem emprego de carteira, não está conseguindo emprego de carteira assinada. Mas eu sempre eu sempre consegui, graças a Deus, e também pela minha fidelidade que eu buscava ter com Deus, na questão de oferta, na questão de ajuda para com a obra, nunca me faltou emprego, não. Emprego para mim era tipo como se fosse um raio. Como se fosse um raio. Então, quando você se movimenta, porque eu me movimentava, e a pessoa não pode ter vergonha, não. Tem gente que tem vergonha. Tem vergonha de falar com os familiares, com os primos, com as tias. Né? Tem pessoas que têm vergonha de falar com os amigos. Você não pode ter vergonha, não. Quando fala que a palavra que vai ter com a formiga, ou seja, se movimenta. Fala com os teus familiares, fala com os teus vizinhos. Eu, particularmente, quando eu ficava desempregado, eu falava com todo mundo. Todo mundo. Mas a pessoa, ela fica tímida. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E sabe o que é o reino dos céus, segundo o apóstolo Paulo? O reino dos céus não é comida, não é bebida, mas o reino dos céus é justiça, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Você está esperando que Deus faça justiça por você? Você quer ficar em paz, tranquilo, descansado? Porque talvez você esteja aí desesperado, desesperada na tua vida profissional, na tua vida financeira. Mas Deus está trazendo essa palavra para você. Você quer que haja justiça? Você quer que haja paz? Você quer se alegrar em saber que a porta para você se abriu? Você quer se alegrar, por exemplo, o teu telefone, né? Você recebeu uma mensagem no WhatsApp ou no Message. Comparece aqui amanhã. Comparece aqui amanhã que tem uma vaga aqui para você. Queremos fazer uma entrevista com você.
Há uma condicional. Há uma condicional. E a condicional para você ter o reino de Deus, tanto no que diz respeito à espiritualidade, como no que diz respeito à tua vida profissional e financeira, é necessário, qual é a condicional? Esforço. Esforço. E eu falei ainda há pouco, né? Os tímidos não herdarão o reino. Você quer herdar a justiça? Você quer herdar a paz e a alegria em saber que agora você não precisa ficar mais preocupado com o emprego, porque Deus abriu a porta de emprego para você? Que você não precisa ficar preocupado com o teu negócio, porque o teu negócio estava indo de mal a pior, mas Deus fez com que de uma hora para outra viesse, sabe? Você ter prosperidade, viesse ter sucesso? Você quer que essas coisas aconteçam na sua vida? Você quer que Deus faça com que haja uma mudança, né? Sabe, um giro de 360 graus? Você quer que Deus faça isso? Então não seja tímido, não seja tímida. Porque assim como para a vida espiritual você precisa ser uma pessoa, sabe, corajosa, uma pessoa que se lança, assim também para o trabalho, para a vida profissional, também não é diferente. Não é diferente. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm preguiça espiritual, né? A preguiça ou a indolência é ainda mais tentadora na esfera espiritual do que na física. Deus nos exorta a procurar fazer cada vez mais firme a nossa convicção e eleição. Então eu estava falando aqui sobre essa questão, né? Sobre a questão da preguiça, ela ser mais tentadora na esfera espiritual do que na física. O que acontece? Tem pessoas que trabalham muito profissionalmente, né? Buscam fazer tudo que eu falei ainda há pouco aqui, procuram fazer um curso, procuram se especializar, a pessoa é esforçada, né? Tá desempregada, vai vender alguma coisa, vai vender, sei lá, vai vender bala, vai vender sorvete, vai vender salgado, enfim. Mas tem pessoas que são trabalhadoras para a questão física, mas não são trabalhadoras, por exemplo, para a vida espiritual. Tem pessoas que têm preguiça, né, como eu falei, de varrer uma casa, de lavar uma louça, né? Tem alguma preguiça, tem alguma preguiça em alguma coisa, ou quase em tudo. Mas assim como existem pessoas preguiçosas desse tipo, existem pessoas preguiçosas espiritualmente. Pessoa não jejua, a pessoa não ora, a pessoa não lê a palavra, a pessoa não pratica a palavra. Aí quer que Deus o quê? Quer que Deus faça assim, ó? Tá bom, vou abrir a porta de emprego para você. Tá bom, tô vendo que você tá tendo um alto esforço aí para que o seu trabalho venha render, para que você venha prosperar. Tá bom, eu vou te abençoar. Sendo que tem gente que fala assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem é esforçado. Mas o que adianta a pessoa ela ser esforçada no trabalho, mas ela não é esforçada espiritualmente? A pessoa tem que ser esforçada espiritualmente. A pessoa tem que, como eu falei ainda há pouco, a pessoa tem que orar, a pessoa tem que jejuar. Jesus fala que há castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Talvez a bênção que você espera receber do Senhor na sua vida profissional e financeira, talvez seja uma potestade. Talvez seja, sabe, inimigos espirituais, sabe, atuando na sua vida para que você não prospere, para que você não cresça. Você trabalha, mas tu não vê resultado. Como a palavra diz, a pessoa recebe o salário num saquetel furado. A pessoa até trabalha muito. Faz até hora extra. Eu, por exemplo, fazia hora extra. Eu trabalhava era 10 horas por dia. 10 horas por dia. 10 horas. 10 horas. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje em dia, graças a Deus, eu percebo que a prosperidade do Senhor é mais presente na minha vida, tem estado na minha vida mais do que quando eu trabalhava de maneira secular. Mas aí é o meu caso. É o meu caso. Lembrando que prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade não é ter só apenas um bom celular, um bom carro, uma boa casa. Porque o rico tem isso. O rico tem bom celular, tem boa casa, tem bom carro. Mas tem muita gente que é rica, que nesse momento mesmo
né? Agora já passa um pouco de meia-noite. Tem pessoas que para dormir tem que tomar calmante. Tem pessoas que mesmo ricas estão, né, prestes a colocar uma arma na cabeça e se matar. Tem pessoas que são ricas e estão tão deprimidas, estão tão, sabe, perturbadas que se cortam, sabe? A gente vê aí direto aí. Quer um exemplo? Os artistas, os famosos, que a gente mais vê aí os famosos aí, ó, fazendo besteira, acabando até mesmo com a própria vida ou com a vida do próximo, né? A gente mais vê é escândalo aí, ó, no meio dos famosos, besteiras que os famosos fazem. Ah, famoso se tornou viciado em heroína, em drogas. Famoso bateu na mulher ou matou a mulher ou vice-versa. Famoso, ficou. Famoso morre de overdose. Então, ter dinheiro não é nada. Tem gente que se ilude com isso, né? Ah, prosperidade é ter muito dinheiro. Prosperidade é ter bens materiais. Mas não é. Não é. Prosperidade é ter paz. É ter paz. É ter alegria. E ter a justiça de Deus na sua vida. E o que é a paz e a alegria e a justiça de Deus na nossa vida? É o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você vê as coisas na tua vida que fluir, acontecer. Quando eu me dedicava, por exemplo, às coisas seculares, eu não via a prosperidade de Deus. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor e eu obedeci à direção de Deus, porque Deus falou assim: eu não quero você trabalhando para o homem. Eu não quero você trabalhando nem para o homem nem para você. Vou falar uma coisa para você. Eu até penso, né? Já me perguntaram, tu não pensa de abrir uma pizzaria? Você não pensa em abrir uma padaria? Eu penso sim. Eu penso. Mas, para agora, para o momento presente, o que Deus exige de mim, eu estou falando de mim, tá? De mim. O que Deus exige de mim é dedicação total ao ministério. Jesus Cristo, você sabe, né? Você conhece a história. Jesus Cristo, ele abriu mão da carpintaria. Jesus Cristo era carpinteiro. Por exemplo, Pedro ele era um microempresário, né, da época. O Pedro, ele tinha lá barcos de pesca. É interessante que Pedro, né, ele pergunta a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo. E o que nós temos a receber do Senhor? Aí Jesus, ele vai e responde: porque não há ninguém que deixa pai, mãe, esposa, propriedade, deixar quando fala assim, não priorizar pessoas ou coisas, mas priorizar o reino. Ele não está falando para tu abandonar o pai, a mãe, não é nada disso. Nada disso. Tem gente que faz uma interpretação totalmente equivocada, totalmente errada do que Jesus fala. Distorcem as palavras do nosso Senhor. Então Jesus, ele fala: você vai receber nesse tempo presente 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tem pessoas, por exemplo, eu vou falar aqui agora. Você sabia que Deus fazendo de você um empresário, uma empresária, você sabia que ser um empresário, um cristão ser um empresário, é um ministério? O próprio Salomão, ele teve pessoas que abençoaram o seu reino. Depois você procura estudar sobre Salomão, lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulos, e 1 Crônicas também. Procura lá ver a respeito de Salomão. Fala que Salomão, ele teve provedores. Salomão teve provedores. Interessante falar sobre questão de ministério, que, por exemplo, Paulo, ele vai dizer que uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E assim como tem pessoas que têm um chamado pastoral, tem pessoas que têm um chamado, por exemplo, empresarial. É verdade. Deus levanta pessoas para abençoar a obra dele. Abençoar pessoas que, sabe,
que vão ser patrocinadoras de algum ministério. Você que está me assistindo aí, Deus quer te fazer próspero. Mas não é só próspero na vida profissional e financeira não, em todas as áreas. Mas como o assunto aqui, né, que está sendo falado a você sobre a vida profissional e financeira, sobre a questão de ser um empreendedor, ser uma empresário, um empresário, Deus quer fazer com que você seja uma pessoa próspera nessa área, para que você venha fazer mais pela obra de Deus. Porque Deus, ele não dá nada ao homem para que o homem não venha compartilhar. Para que você acha que Deus ele dá conhecimento a alguém da palavra de Deus? Para a pessoa ela guardar o conhecimento para ela? Não. Deus ele dá o conhecimento para que a pessoa compartilhe. Tem pessoas que estão equivocadas, né, na questão de recebeste de graça dai. O pastor, o homem de Deus, ele tem que ministrar a palavra. Mas o comer não é de graça, o se vestir não é de graça, o pagar a luz não é de graça, o sustentar a família não é de graça. Então, por exemplo, quando um pastor está em tempo integral no ministério, nada mais justo do que ele ser ajudado que pela igreja. Mas um pastor que realmente está ali, né, para o que deve é. O pastor ele faz visita nos lares, ele vai em presídios, ele vai em hospitais, ele ensina o povo, sabe? Ele faz gabinete com o povo, ou seja, ele está ali 24 horas ali, vamos se dizer assim, porque na verdade é exatamente isso que ocorre, né? É exatamente isso que ocorre. O pastor ele tem que estar disponível para o ministério. Isso eu falo o pastor que está em tempo integral. Então, Deus, ele quer te fazer próspero. Deus, ele quer te abençoar no teu trabalho. Ele quer te abençoar na tua empresa. Ele quer te fazer com que você prospere, por exemplo, no teu local de trabalho. Ou se não, Deus, ele quer que você aprenda tudo aí onde você está, que nem ele fez comigo. No período que eu trabalhei, por exemplo, em mercados, em padaria. O próprio Deus falou isso no meu entendimento. Tudo isso que você está aprendendo aqui, um dia vai servir para você ter o seu próprio negócio. Lembra que eu falei ainda agora que eu até pretendo um dia ter, né, talvez um mercado ou algo do tipo nessa área de padaria, né, padaria ou pizzaria. Eu penso assim, em área na área do comércio, mas área do comércio mercado. Se você parar para conversar comigo sobre mercado, você vai ficar assim, eu tenho um conhecimento muito vasto em questão de mercado, supermercado, entendeu? Porque quando eu trabalhei em mercado, eu passei pelo laticínio, eu passei pelo hortifruti, eu passei pelo depósito, eu passei pela mercearia, sabe? Então eu conheço como funcionam as engrenagens todinha, por exemplo, de um mercado. Mas agora, para o tempo presente, Deus não tem me cobrado isso não. Deus, pelo contrário, Deus tem falado para mim, continua ministrando a minha palavra. Continue anunciando a minha palavra, pregando o meu evangelho. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E eu acredito que mais à frente, se eu for ter um mercado, alguma coisa do tipo, eu acredito que Deus vai permitir, eu imagino assim, que Deus vai permitir que eu tenha pessoas que estejam lá responsáveis e de vez em quando eu vou lá só para saber como é que está o andamento da coisa. Porque, sinceramente, no meu coração, a confirmação que eu tenho, que arde constantemente no meu coração, é exatamente fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. De manhã, de tarde e de noite. Ou de madrugada, se Deus assim quiser também. Como eu já fiz várias lives. Mas eu estou falando só de fazer esse trabalho aqui? Não. O trabalho de ir em presídio, de ir em hospital, o trabalho de fazer ação social nas ruas, como eu já fiz bastante, para honra e glória de Deus. A palavra fala que o que faz a direita, que não sabe a esquerda o que faz a direita. Mas enfim. O que arde no meu coração, o desejo que arde muito no meu coração é fazer isso. Fazer a obra de Deus. Eu até gostaria de voltar a ter um trabalho secular. Mas Deus tem exigido isso de mim. Renúncia.
Jesus teve que renunciar ao quê? A carpintaria. Pedro teve que renunciar à pescaria. Talvez você, não sei, talvez você tenha um chamado, não sei. Não sei. Quem pode confirmar isso é o Espírito Santo. Se você tem um chamado para ser uma pastora, para ser um pastor futuramente, quem sabe? Só Deus sabe. É Deus que chama e é Deus que capacita. Mas, para nós encerrarmos aqui, né, a última palavra que eu falei aqui, né? A preguiça é ainda mais tentadora na esfera espiritual do que na física. Deus nos exorta a procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Então, às vezes o que falta para que a pessoa venha a ser próspera, venha a ser abençoada é exatamente isso. Ela jejuar, ela orar, jejuar, ler mais a palavra, porque espiritualmente a pessoa é o quê? Preguiçosa. A pessoa não pode ser preguiçosa. A pessoa pode trabalhar muito. Trabalhar muito. A pessoa pode trabalhar muito. Mas se ela não fizer a parte dela também no que diz respeito à questão espiritual, de nada vai adiantar o trabalho dela. Ela vai receber praticamente o salário dela, o quê? Num sactel furado. Eu quero ler aqui uma última passagem aqui, ó. Eu quero ler aqui a última passagem. Salmos de número 127, para nós encerrarmos aqui, em seguida eu oro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você não buscar, por exemplo, a Deus, através de oração, de jejum, lembra que eu falei para você que há castas de demônios, ou seja, há potestades que também atuam na vida profissional e financeira? Aquela causa na tua justiça talvez não foi liberada até agora. Por quê? Porque o inimigo está impedindo. Porque o inimigo sabe que quando você recebe recursos materiais, quando você recebe recursos, o inimigo ele sabe que você pode muito bem, em gratidão a Deus, porque tudo é em gratidão a Deus. O inimigo sabe que em gratidão a Deus você pode fazer uma oferta para um ministério. E essa oferta ela vai ser convertida em quê? Em material de evangelização ou na manutenção, né, da congregação, do ministério, ou no que diz respeito à alimentação e os custos que um pastor tem. Então o inimigo ele não quer que você seja próspero para você não abençoar a obra do Senhor. Lembrando que quanto mais você faz pelo Senhor, mais você recebe. Porque quando você semeia, você colhe. Paulo fala o seguinte, que aquele que semear muito, muito colherá, mas aquele que não semear pouco, pouco colherá. E aquele que não semear nada, nada vai colher. Nada vai colher. Então a palavra fala, se o Senhor não edificar, ou seja, se o Senhor não abençoar as mãos, as obras da tua mão, de nada vai adiantar você trabalhar. De nada vai adiantar o quê? Acordar cedo. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 2, Salmo 127, versículo 2. E eu já encerro com esta palavra em nome de Jesus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você vê. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão de dores. Deus não quer que você continue comendo aí pão de dores, não. Deus não quer que você continue aí, sabe, a quase a mendigar o pão, a passar vergonha na tua vida profissional e financeira. Deus não quer. Deus quer te fazer próspero. Deus quer te fazer uma pessoa que venha se destacar no meio da tua família. Mas Deus não quer fazer com que você prospere, por exemplo, na sua vida profissional e financeira, para que você venha se tornar snob, soberbo, arrogante, prepotente, uma pessoa avarenta. O que é a avareza? A avareza é a idolatria ao dinheiro. Tem gente que é muito apegada ao dinheiro. Então,
Deus, ele quer edificar a tua casa, ou seja, ele quer edificar a tua vida profissional e financeira. Porém, você precisa o quê? Você precisa trabalhar. Mas trabalhar o quê? Trabalhar só com as tuas mãos? Trabalhar só como você já tem trabalhado tanto no teu trabalho, tanto na tua empresa? Ou você que talvez talvez você seja aposentado, aposentada, não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Deus está trazendo essa palavra aqui para a tua reflexão, para a nossa reflexão. Vai ter, né, como diz a palavra, vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, presta atenção no teu caminho. E ser sábio. E sabe aonde você começa a ser sábio diante de Deus? Quando você começa a levar a sua vida espiritual a sério. Quando você começa a levar a sua vida espiritual a sério, através da oração, através do jejum. E claro, né? Através de praticar a palavra. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, para nós fecharmos aqui, Salomão fala, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Denison, vai ter com a formiga. Você que está me assistindo, Deus está falando, vai ter com a formiga. Para de preguiça. Para de ter preguiça espiritual. Vai orar. Vai jejuar. Porque vai ver que é isso que está te faltando. Tem muita gente que tem preguiça de orar e preguiça principalmente de jejuar, né? Porque jejuar requer o quê? Requer renúncia. É que nem trabalho. O trabalho requer o quê? Sair da cama. Sair do sofá. Sair do lugar o quê? Né? Do lugar confortável. O ser humano, isso é do ser humano. O ser humano, ele busca não gastar muita energia. Porque antigamente, os nossos antepassados, a alimentação não era fácil, não. Hoje em dia a gente tem até fácil acesso à alimentação por causa dos supermercados. Mas os nossos antepassados, segundo os historiadores, segundo os antropólogos, enfim, o pessoal que estuda, né, a vida humana, eles falam que o ser humano, ele é tendencioso a ser preguiçoso. Há uma tendência em nós em sermos preguiçosos. E preguiçosos o quê? Só no que diz respeito a trabalho braçal ou trabalho mental? Não. Preguiça é espiritual. Preguiça espiritual. Preguiça de querer buscar a Deus. Preguiça de querer, como eu disse, orar, jejuar, se consagrar. Você tem que largar essa preguiça de lado. Você tem que orar mais e jejuar mais. Você tem que matar, deixar com que o jejum mate a tua carne. Porque o jejum faz isso. Cadeias são quebradas quando você jejua. E aí eu falo não só da vida profissional e financeira, mas você que precisa de uma resposta para o teu casamento, para a tua vida familiar, para alguém que precisa aí de libertação, para um familiar, para alguém que precisa de alguma resposta, seja qual for a resposta que você precisa, em qual área, em qualquer área da sua vida. Você tem que largar a preguiça, você tem que deixar a preguiça. A preguiça de quê? De buscar a Deus. Que nem a irmã falou, né? A amiga falou, né? É aquele crente, ora às 6. Ora aí por mim. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Para com esse negócio de vocês oram por mim. Eu peço oração. Daqui a pouco eu vou pedir oração a vocês, mas primeiro eu vou orar por vocês, tá? Eu peço oração. Mas não vai eu também orar por mim, não. Não vai você também orar por você, não. Você pode ter 1000 pastores intercedendo pela tua vida. Mas se você também não fizer a tua parte, se você também não buscar o Senhor, de nada vai adiantar 1000 pastores orando por tua vida. Você precisa também agir. Você precisa também, sabe, ter com as formigas. Ter com a formiga. Porque a formiga, ela é trabalhadora. E que tempo é esse que a gente está vivendo? Que tempo é esse que a gente está vivendo?
As formigas trabalham o quê? Praticamente o quê? Elas trabalham praticamente 9 meses para ficar 3 meses o quê? Intocadas. A gente está vivendo um período que se aproxima, por exemplo, da grande tribulação. A gente já está vivendo um período que se aproxima o período do inverno espiritual sobre a terra. Jesus Cristo ele disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A gente praticamente já está quase já entrando no período do inverno. Se é que a gente já não está nesse inverno, né? Que a palavra nos descreve. Jesus ele até fala: orai ao Senhor, para que a vossa fuga não aconteça o quê? No inverno. Então, antes que chegue o inverno que será o período da grande tribulação, antes que esse dia chegue, antes que esse período chegue, está prestes a chegar, né? Antes que isso chegue, que a gente venha trabalhar como as formigas. As formigas trabalham 9 meses para ficar 3 meses. O que Deus quer falar com essa palavra? É momento de você trabalhar espiritualmente. Para ter vida profissional e financeira abençoada? Sim. Mas ter só essas 2 áreas abençoadas? Não. É para ter todas as áreas da sua vida abençoada, inclusive a espiritual. Porque você pode ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente, mas se você não tiver com a sua vida espiritual em dia, vai se cumprir aquela palavra que diz, Jesus Cristo falando, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois bem, eu vou estar nesse momento intercedendo pela vida de todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração, vamos falar com o Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Você, já preparou o seu copo com água? Prepare aí seu copo com água, nós vamos orar. Vamos, né? Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Vamos exercer a nossa fé. Deus gosta de pessoas assim, pessoas que exercitam a sua fé. Pessoas que não são preguiçosas espiritualmente. Quer ser abençoado na sua vida profissional e financeira? Quer ser abençoado na sua vida física? Quer ser abençoado no seu casamento, na sua vida amorosa? Quer ser abençoado no seu ministério? Quer ser abençoado na sua vida emocional? Quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida? Então deixe de ser preguiçoso, deixe de ser preguiçosa. E essa palavra não é só para você, é para mim também. Quando eu li essa palavra, na mesma hora opa, é comigo. Aí Deus falou, é contigo, mas também é com o povo. Eu falo é com todos. Eu falo com o profeta. Eu falo com o profeta. Eu falo com o profeta e eu falo com o povo. Então, eu quero nesse instante interceder pela sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, ouviu a ministração da tua palavra, e essa palavra falou com esta pessoa e também falou comigo, porque quando eu bati o olho nessa palavra e o teu Espírito falou comigo, leia essa palavra, medite nessa palavra e também fale ao meu povo a respeito dessa palavra. Nós não queremos, meu Pai, sermos preguiçosos. Nós não queremos ser pessoas que ficam protelando, adiando aquilo que o Senhor já nos mostrou que cabe nós fazermos. Há muitas pessoas que não prosperam profissionalmente, financeiramente, porque não tem tido do Senhor a tua direção. Mas o Senhor deu a essa pessoa a direção para ela nessa noite, nessa live. E a direção que o Senhor dá a essa pessoa, e não só essa pessoa, mas também a mim, a todos nós, é que nós devemos sair do comodismo. Às vezes a pessoa ela fica muito acomodada. O ser humano ele é tendencioso a se acomodar. O ser humano tem medo, por exemplo, do novo. O ser humano tem medo daquilo que é diferente. O ser humano tem medo de mudar. Eu não vou para tal bairro porque em tal bairro, sei lá, eu não conheço ninguém.
Aqui eu já conheço todo mundo, eu sou nascido e criado aqui, então não vou me mudar não. Às vezes a pessoa recebe uma proposta de trabalho para até mesmo ganhar bem em outra cidade, aí a pessoa fica, não, porque tem a minha família, porque tem isso, tem aquilo. A pessoa sempre fica botando empecilho, sempre fica botando uma barreira. Fica sempre dando uma desculpa, quando na verdade a sua desculpa é uma desculpa esfarrapada. Porque, na verdade, o que acontece em muitos casos é que muitas pessoas não tomam atitudes de mudança por acomodação ou por medo de que não vai dar certo, medo de que pode colocar tudo a perder. Não, eu tô aqui nesse trabalho aqui, vou pedir conta nada. E teve a oportunidade aí, né, de eu pedir o patrão para me mandar embora, mas eu vou fazer isso nada. Ou então às vezes a pessoa ela tá lá no trabalho lá, tá sendo humilhada, tá sendo, né, explorada. Aí o Senhor fala com ela usando o profeta aqui, profeta ali, profeta aqui e acolá, que o Senhor é assim, né, meu pai? O Senhor é como diz Amós 3,7, Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. O Senhor sempre revela antes de permitir que tal coisa aconteça, ou que tal coisa o Senhor venha a fazer, o Senhor sempre revela. Até quando o inimigo quer fazer alguma coisa contra os teus, o Senhor mostra, o Senhor revela. O Senhor não permite. Aliás, o Senhor avisa até mesmo para que a pessoa se prepare. Então essa palavra que foi ministrada, meu Deus, o Senhor falou a todos a respeito dessa palavra para que nós venhamos o quê? Não viemos nos acomodar. Os dias estão passando. Hoje a pessoa tem 20, amanhã a pessoa tem 30, depois a pessoa tem 40 e o tempo está passando. Fora aquelas que partem antes, né? Não antes do tempo, né? Mas no tempo que o Senhor, na sua soberania, determinou. Mas enfim, o ser humano não foi colocado aqui na terra para não produzir. O ser humano foi colocado na terra para produzir, Senhor. O Senhor mesmo diz lá em Gênesis, Adão e Eva, frutificai, multiplicai. Enchei, ou seja, transbordai, sujeitai, dominai. São 5 coisas, são 5 bênçãos, né? 5 bênçãos que o Senhor fala na sua palavra lá em Gênesis. Frutificar, multiplicar, transbordar ou encher, né? Encher e transbordar. E em quarto lugar, sujeitar. E em quinto, dominai. Foi o que o Senhor falou para Adão. E é o que o Senhor fala para essa pessoa também nesse momento, por meio dessa palavra. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Ó, regaça as mangas. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Não acabou o ano. Deus ainda tem muito a trazer à existência na tua vida. Tem muita coisa para Deus te entregar ainda. Tem muita coisa para Deus me entregar, para nos entregar. Mas se a gente ficar acomodado, se a gente não trabalhar, inclusive trabalhar espiritualmente, porque às vezes a pessoa ela trabalha muito materialmente, é uma pessoa trabalhadora, acorda cedo, é uma pessoa que madruga, mas foi falado na palavra do Senhor, Deus falou por meio da sua palavra, que adianta acordar cedo e comer pães de dores, inútil será acordar cedo, em vão será acordar cedo, se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a tua vida, se o Senhor não edificar a minha vida, se o Senhor não edificar as nossas vidas, em vão será o nosso trabalho, o nosso esforço. É que nem Marta, né? Marta estava toda atarefada,
E o Espírito Santo sempre me faz lembrar de Marta e de Maria. Mas é uma grande verdade. Marta estava lá toda atarefada, toda sobrecarregada com os trabalhos de casa. E ela foi chamar Maria. Maria, minha irmã, vem me ajudar. Aí Maria não quis atender. Aí foi falar com Jesus. Jesus, mestre, não se importa que a minha irmã venha me ajudar? Aí Jesus falou, não, deixa ela aqui aos meus pés, porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Marta, Marta, eu vejo que você está tão atarefada, tão sobrecarregada. Então, antes da gente trabalhar com afinco, com dedicação ao trabalho braçal, ou qualquer tipo de trabalho, né? Porque tem pessoas que trabalham mentalmente, mas seja qual for o trabalho, antes da pessoa pensar em se dedicar ao trabalho que ela tem que ter para ter o pão de cada dia, ela tem que pensar no reino de Deus em primeiro lugar, ter o reino de Deus em primeiro lugar. A pessoa tem que se dedicar à oração, ao jejum, à meditação do estudo da palavra. A palavra fala, e Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que pareça demorado para com eles, digo-vos que tão depressa vos atenderá. Porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? São palavras de Jesus. É Jesus Cristo quem fala. Orar dia e noite. E o Salmo de número 1 fala, meditando na lei do Senhor dia e noite. O próprio Deus falou com Josué, guarda as palavras da minha lei. Medita nela dia e noite. Quando a gente ora dia e noite, quando a gente medita na palavra do Senhor dia e noite, quando a gente abre a nossa boca para profetizar em cima da palavra, Deus ele opera no mundo espiritual. Ele opera no mundo espiritual. Deus ele começa a fazer com que aquilo que estava retido no mundo espiritual passa a existir. Ele faz com que passe a existir. Assim como foi o caso de Daniel. Daniel ficou lá orando a Deus por um período de 21 dias. E Daniel não determinou que ia ficar 21 dias, mas Daniel determinou que iria buscar o Senhor até que obtesse resposta. E Jesus ensina esse princípio, que a pessoa ela tem que perseverar até que ela venha obter resposta. Até que obtenha resposta. Como ele deu o exemplo lá da viúva. A viúva ela insistiu com o juiz até que obtesse resposta. Então nós também temos que fazer a mesma coisa. Daniel orou e jejuou. E aí depois de 21 dias veio o anjo Gabriel e Gabriel disse, Daniel, homem muito amado, muito desejado, foram ouvidas as tuas palavras. Desde quando aplicastes o teu coração em buscar a Deus, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de chegar até ti. Mas Miguel, o príncipe, o arcanjo Miguel, ele pelejou, ele me ajudou e eu pude chegar até você. Então você vê. Quando a gente ora, Deus ele já vem com resposta. Deus ele já vem com resposta quando a gente ora. O anjo ele leva para Deus o nosso pedido de oração. Lá em Apocalipse fala sobre isso, que o anjo ele coloca as nossas orações em um incenso e leva para Deus. Então, quando nós oramos, Deus já vem com resposta. Nesse momento mesmo, Deus já está vindo com resposta, Deus já está ouvindo a tua oração, Deus já está ouvindo o teu clamor. Por isso, meu Deus, que nesse instante, que toda a preguiça espiritual e também física, né? Mas eu creio que quando a espiritual ela é arrancada das nossas vidas, automaticamente, fisicamente, né, a gente também se torna uma pessoa ativa. Porque não tem como ser espiritual, ativo espiritual e não ser ativo, né,
fisicamente. Aliás, para ser espiritual, tem que ter uma ação física, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura, né, da palavra, a meditação da palavra. Então, meu Deus, que todos nós venhamos ser pessoas trabalhadoras como as formigas, mas trabalhadoras o quê? Para buscar o teu reino, primeiramente. Porque quando a gente busca o teu reino, as demais coisas nos são acrescentadas. Quando a gente busca o teu reino, o Senhor nos dá sabedoria. Como está escrito lá na carta de Tiago. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vos dará voluntariamente. Quando a gente busca o Senhor, em primeiro lugar, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, Ele nos dá discernimento. Ele nos mostra em que área nós podemos empreender para nos tornarmos um empresário, para nos tornarmos uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então, meu Deus, eu quero nesse momento, na qualidade de profeta como homem de Deus, eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa. Que a sabedoria, porque nós lemos na tua palavra, vê os teus caminhos, acerta os teus caminhos, ser sábio. Então, meu Deus, que nesse instante essa pessoa venha receber a sabedoria do Senhor. Sabedoria. Sabedoria para que ela venha ver os caminhos pelos quais ela tem andado. Para que essa pessoa venha ter, meu Deus, a sabedoria do Senhor para ser um empreendedor, para ser uma empreendedora, para ser um empresário, uma empresária. Abençoa, meu Deus, as obras da mão dessa pessoa. Mas eu não resumo essa oração somente na vida profissional e financeira. Mas eu falo também, meu Deus, a respeito das outras áreas. Todas as outras áreas também, meu Deus. Que haja resposta, que haja cura, que haja, meu Deus, libertação, que haja avivamento, que haja, meu Deus, milagres, sinais e maravilhas nas outras áreas. Mas eu oro, meu Deus, em especial pela vida profissional e financeira dessa pessoa. Que essa pessoa ela não venha ser preguiçosa, que ela não venha ser, meu Deus, acomodada. Mas que a partir de hoje, tanto na sua vida física, como também na sua vida espiritual e principalmente na sua vida espiritual, que essa pessoa venha ser uma pessoa que se lança, uma pessoa, meu Deus, que sai da fé teórica, da teoria, e que essa pessoa venha passar para a prática. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meu Deus, eu oro pela vida dessa pessoa, para que essa pessoa venha receber do Senhor vigor físico e vigor espiritual. Porque tem pessoas que estão numa situação como de um preguiçoso, de uma preguiçosa, e eu até creio que a preguiça seja sim, né? Aquela coisa de ficar ali protelando, de adiando. É claro que tem momentos que o próprio Espírito Santo direciona a pessoa, opa, espera, não é momento. Que tem isso também, da pessoa, né, querer se antecipar, querer fazer tal coisa no momento que não é para fazer, não é hora para fazer. Tem coisas que tem dia e tem hora para nós fazermos. Tem coisas que não é para a gente fazer, tem coisas que a gente tem que aguardar em Deus para estar fazendo, para a gente não trocar os pés pelas mãos, para a gente não quebrar a cara. Mas uma coisa é certa, se a pessoa também não tentar, ela não vai saber, né? Sendo que para ela fazer, ela tem que fazer com a direção de Deus, Deus confirmando, Deus dando a certeza, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a pessoa ela tem fé, se ela acredita, não, Deus é comigo e vai dar certo, então que ela possa ir nessa fé, que ela possa ir nessa convicção, nessa certeza, porque Deus ele só opera assim. Mas ainda que aconteça de não dar certo, vai ficar a experiência. Vai ficar a experiência, e a experiência ela gera o quê? Ela gera o quê? Ela gera esperança, perseverança. Então, meu Deus, que essa pessoa venha receber nesse momento força, não só física. Eu quero que o Senhor revigore essa pessoa, mas não revigore ela somente fisicamente, para que ela venha, sabe, executar os seus trabalhos, dar continuidade aos seus trabalhos, seja essa pessoa que trabalha
de carteira assinada, seja essa pessoa que é autônoma, seja essa pessoa que tem um negócio próprio, enfim, que essa pessoa não venha a ser apenas revigorada fisicamente, mentalmente, mas que essa pessoa venha a ser revigorada espiritualmente. E uma vez que essa pessoa ela é revigorada espiritualmente, todas as áreas são alcançadas. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida dessa pessoa e já creio na resposta desta oração, deste clamor, em nome de Jesus. Pois bem, vamos nesse instante apresentar o nosso copo com água, tá bom? Vamos apresentar, meu Deus, que nesse instante o Senhor venha colocar a tua virtude, a tua unção e o teu poder, que ao bebermos desta água, estamos aqui consagrando ao Senhor que nós vamos receber a tua vida, a vida de Deus, a vida que o teu Filho Jesus Cristo nos prometeu, vida e vida de verdade, vida em abundância. Que todo vírus, que toda bactéria, que toda preguiça no corpo físico, restaura, meu Deus, restaura esse teu filho, essa tua filha, que talvez esteja cansado, cansada. Às vezes a pessoa ela está cansada por causa de um mal espiritual. A palavra fala que uma mulher ficou encurvada por 18 anos, porque Satanás estava ali na carcunda, estava ali nas costas daquela mulher. Às vezes a pessoa está cansada. Poxa, eu descansei tanto e parece que eu ainda estou cansado, estou cansada. Às vezes é uma opressão maligna, às vezes é uma atuação do mal. Pode ser, há uma possibilidade disso. Mas seja qual for a causa, meu Deus, do mal no corpo físico dessa pessoa, seja qual for a causa desse mal-estar, seja qual for o mal, meu Deus, no corpo físico dessa pessoa, seja qual for o mal que esteja atuando na vida, em qualquer área da vida dessa pessoa, que ela, ao beber a água, estará sendo consagrada ao Senhor, que ela venha receber a tua vida. Quem tem a vida de Deus tem saúde plena, saúde perfeita. Quem tem a vida de Deus tem alegria, tem paz. Quem tem a vida de Deus tem a sua vida realizada em todas as áreas. Então assim, meu Deus, nós consagramos e já cremos no poder do Senhor sobre este elemento, em nome de Jesus. Pois bem, vamos beber, mas vamos dar 3 goles. Primeiramente, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Pois bem, agora diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado pela prosperidade física, pela prosperidade profissional e financeira. Obrigado, Senhor, pela prosperidade mental. Obrigado, Senhor, pela prosperidade na família. Obrigado, Senhor, pela prosperidade na vida amorosa, na vida espiritual, que é a mais importante de todas. Obrigado, Senhor, pela tua prosperidade, porque prosperidade é ter a vida de Deus em todas as áreas da vida humana. Então, agradeça a Deus, agradeça por tudo. Isso, agradece. Obrigado, Senhor, por sabedoria. Eu creio. Obrigado pelo vigor espiritual, mental e físico nas nossas vidas. Que nós não venhamos ficar mais estagnados. Que nós não venhamos estar, meu Deus, preguiçosos. Tanto no que diz respeito a questões físicas, como também espirituais. Mas que nós venhamos ser como a formiga. Como a formiga. Nós venhamos ser trabalhadores. Em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo, ele disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. E você vai ver o resultado do trabalho de Deus na tua vida após essa live. Eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai dar o teu testemunho. Você tem certeza? Crê nisso? Então creia. Tu serás a próxima pessoa a dar o testemunho para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Pois bem, eu vou estar encerrando essa live nesse momento, tá bom? E eu creio que muita gente vai dar testemunho de vida profissional, financeira e também em outras áreas
também em nome de Jesus, tá bom? Porque a oração não foi só para a vida profissional e financeira. Apesar da palavra ter sido toda voltada para essa temática, mas essa palavra também, como você pôde ouvir, ela também se refere à vida espiritual. E quando você está bem espiritualmente, todas as demais áreas são, né, acrescentadas. A bênção espiritual, ela alcança a bênção de alcança todas as áreas. Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes, eu vou aproveitar que ainda tem algumas pessoas assistindo. Estenda a sua mão para cá, vamos apresentar a Deus. Meu Deus, que o Senhor nesse momento faça com que a virtude, a unção, o poder do Senhor alcance a cada vida. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade, a paz, a alegria, a felicidade, meu Deus, saúde, meu Deus, sim, restituição, restauração. Então, meu Deus, que nesse momento o Senhor alcance a cada vida que tem o seu nome aqui escrito neste livro de oração. Que todos, sem exceção, meu Deus, sejam abençoados pelo Senhor. Assim, meu Deus, eu oro e já creio para a glória do teu nome. Creio que haverá testemunhos, que haja testemunhos para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Não a nós, mas ao teu nome daremos glória. Então, nós daremos glória sim, Senhor, ao teu nome através dos testemunhos. Então assim, meu Deus, eu profetizo e já creio como um fato consumado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pois bem, você que está me assistindo, estenda sua mão para cá, isso. Estenda sua mão para cá, amém? Eu orei por você, agora você ora por mim, estenda sua mão, me abençoe. Eu preciso de oração. Muita oração. Muita oração. Como a amiga mesmo disse aí, é bastante retaliação, contra-ataque, né? Mas Deus é comigo, Deus é conosco. Isso, estenda a sua mão em direção aqui, isso, com a sua mão direita, pode me abençoar, me abençoa, eu preciso que você ore por mim, isso, preciso. Paulo, ele falou sobre isso, ele pedia oração, Eu não sou melhor que Paulo, eu não sou melhor do que os apóstolos, eu também sou dependente das vossas orações. Isso, pode me abençoar, isso. Orou pela minha vida? Intercedeu por mim? Amém, glória a Deus. Então, ligado na terra, ligado nos céus. Tudo que você me desejou, eu desejo você também em dobro. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre todos da tua casa, sobre todos da tua família, sobre todos nós, que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos nós que cremos, com muita fé declaramos, amém. E graças a Deus, que assim seja. Amém. E como eu sempre digo, Deus é conosco, por isto vamos em frente. A ordem é para marchar, hein? Nada de preguiça, a ordem é para marchar. A ordem do general, Jesus Cristo é para marchar, vamos marchar. A ordem é para marchar, a ordem é para fazer que nem as formigas. Amém? Que nem as formigas. E como eu sempre digo, vamos em frente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Um grande abraço a você que me assiste e continue firme com Deus. Tudo de bom e felicidades. Um beijo no coração, um forte abraço. Em nome de Jesus. 11 da manhã, querendo Deus, estarei eu aqui novamente para abençoar todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima noite. Bom descanso.